Durante um passeio de bicicleta pela Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, a ex-presidente Dilma Rousseff, nesse domingo, foi hostilizada por uma mulher que estava no local. O vídeo dos xingamentos foi postado nas redes sociais e foi muito compartilhado. A gente tem imagens, você que está nos acompanhando pela internet. Nesse vídeo, Dilma rebate a altura do vídeo, ela fala palavrões para Dilma Rousseff enquanto ela passa, e aliás, muito rápido. Dilma rebate a altura do vídeo, mas não é possível identificar o que foi dito pela candidata ao Senado por Minas Gerais. Vai caçar voto na pariu, à toa! Mais tarde, no Instagram dela, a ex-presidente postou uma foto do passeio, afirmou estar confiante em relação à candidatura ao Senado. Além disso, citou uma frase de um amigo: "Você está apenas a uma corrida de bicicleta do seu melhor humor." Mas, professor Vilar, ela não fez qualquer menção ao xingamento. E até a gente não pode perder a piada. Depois das pedaladas fiscais, né? Evidentemente o fato em si não é recomendável, né? Esse tipo de ação. A senhora xingou ela de outras coisas que deu para ver ao fundo, deu para entender, né? Agora, o que chama a atenção é como é que essa senhora pode ser candidata. Claro que aí tem de ser lembrado sempre que é um crime contra a Constituição, tem de ser recordado. Ricardo Lewandowski, que é um horror juridicamente, ele é de São Bernardo, era um secretário do Aron Galante. Chegou ao Tribunal de Alçada Criminal pelo quinto constitucional, que é uma excrescência brasileira. O que é o quinto constitucional, ouvinte? Porque juiz tem de ser de carreira, prestar concurso. Não, é o quinto. Um quinto das vagas é reservado ao OAB, daí a importância das eleições OAB. Não pense que eles estão brigando lá, né? Por causa disso, e ao Ministério Público. É errado isso. O que acontece? Um senhor com a formação precária, que não faz um ó com um copo, que é o Lewandowski, chegou ao Tribunal da Alçada Criminal, que depois foi extinto pela Constituição de 88. Aí ele entrou pela janela outra vez, ele é o rei das janelas, ele entrou no Tribunal de Justiça e lá ficou. E depois, através de articulações com o criminoso Luiz Inácio Lula da Silva, ele acabou chegando por incrível que pareça, ao STF. Ele é de uma incapacidade absoluta, um nível cultural baixíssimo, né? Se desse uma prova de direito, ele não faz. Então esse senhor, que é o jurista da Rota do Franco Polente, por quê? Foi lá na Rota, no restaurante que já fechou, é que ele foi indicado numa conversa, vamos colocar o Ricardo lá, o Ricardo é o Ricardo Lewandowski e tal. E assim ele chegou ao Supremo, não tem valor nenhum, zero. Esse senhor, de acordo com a nossa Constituição, quem preside o julgamento do impeachment é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Está na Constituição. E a Constituição é muito clara que num processo de impeachment, você não só é impedido para o exercício da função que você está fazendo, como você é impedido também para o exercício de função pública por 8 anos. Não é nem por até 8 anos, é por 8 anos. É inabilitado por exercício de função pública por 8 anos. Está entre vírgulas. Não existe o E. Você é impedido e não. Está entre vírgulas e tal. O que aconteceu em 1992, em dezembro, com o então presidente Fernando Collor? Ele renunciou naquela sessão. A sessão começou no dia 29, foi até o dia 30. Ele renunciou. Juridicamente, você tem de interromper o processo, porque se você renuncia, você não tem mais um motivo inicial do processo em si de impeachment. Mesmo assim, o Senado entendeu, erroneamente, em termos jurídicos, de continuar a sessão mesmo após o impedimento, e a posse do Itamar Franco, imediata, né, pouco depois, como presidente de fato, né, e o impediu para o exercício de função pública por 8 anos. E assim foi feito, né? Anos depois, no processo da Dilma, aí houve essa outra ilegalidade, diferente agora, né? Ou seja, ela foi impedida mas manteve os direitos políticos. Vocês se recordam que isso foi proposto, o presidente de julgamento não colocou nenhum obstáculo constitucional, os senadores aprovaram, né? E alteraram a Constituição, só que os senadores não tinham mandato constituinte. Eles não podiam alterar um dispositivo constitucional, né? E assim o fizeram. Então ela teve o impedimento, mas manteve os direitos políticos. Isso é um verdadeiro absurdo. Vera. E na eleição de Minas, tem uma circunstância engraçada em função disso, do fato dela poder ser candidata apesar de ter sofrido impeachment. Ela lidera as pesquisas, graças ao recall, são 2 as vagas em disputa. Aécio Neves, que foi seu oponente em 2014, desistiu de disputar a reeleição ao Senado, e o Fernando Pimentel, que é um governador que tem índices temerísticos ali de impopularidade, tenta nacionalizar a campanha. Entrando ali na questão do Lula, lembrando a todo momento o Lula,
e omitindo o seu próprio governo, praticamente falando só no golpe, suposto golpe, candidatura da Dilma. Com isso, ela vai crescendo e pode se criar uma situação em que o PT eleja os senadores, ela e talvez até o Patrus Ananias na esteira dela, e o Pimentel perca o governo para o Antônio Anastasia, que lidera. Então, os dois partidos que vêm de muito desgaste tentam a melhor estratégia para se afastar desses problemas e tentar garantir alguma sobrevida em Minas Gerais. E quem conhece bem Minas Gerais e a política é José Maria Trindade, em áudio e vídeo, que está conosco direto para Brasília. Salve, Zé Maria, bom dia. Pois é, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, Vera, muito bom dia. Bom dia, querido. O comentário lá era de que a Aécio Neves ganharia o Senado Federal, né? Ele e a Dilma seriam polarizados e os dois seriam, então, eleitos num abraço, não de afogados, mas um abraço de vitoriosos, né? Mas o Anastasia pediu para o Aécio Neves não ser candidato. Atrapalharia muito a campanha, a eleição da Anastasia, por isso ele saiu como deputado federal, está em plena articulação, e dizem que já se reuniu com prefeitos e com aliados, e a tendência do Aécio Neves, segundo aliados, é de que ele seja o deputado federal mais votado de Minas Gerais. E imagine, aliados falam numa disputa de Aécio Neves para a presidência da Câmara dos Deputados. É assim, político vê lá na frente. Mas olha, a política, a campanha eleitoral, a sobrevivência, né, está a todo vapor. Já mostrou a cara na internet e é este o meio mais usado pelos partidos políticos e deve ali rivalizar ou talvez pela primeira vez na história ganhar do horário eleitoral gratuito. É assim que apostam os partidos menores e que têm candidatos competitivos, né, para evitar este latifúndio de horário eleitoral do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Portanto, a campanha nas ruas, pela internet, e será uma campanha um pouco diferente, curta e quase secreta, sem muita coisa, sem cartazes grandes, nada de outdoor, não pode showmício, enfim, será uma campanha rápida e usará muito da internet, é por isso que a campanha já está a todo vapor nas redes. Ô Zé, o Eduardo Moreira, que a partir de hoje faz parte da nossa bancada aqui do Jornal da Manhã, também quer dar um pitaco aqui na política. Só ajusta o microfone aqui, Eduardo. Bom dia. Isso Salve, que a Vera estava falando, a importância do recall, né? Numa campanha curta, com menos verba e menos outdoors e menos propaganda, esse recall é importantíssimo, e essa questão de Minas mostra como o PT ainda tem uma força e um palanque muito grande nos principais centros do Brasil em termos de eleitores, né? Então eu continuo acreditando que a gente vai, nessa eleição, vir para cá, vir para lá, ter medo desse ou daquele, e no final a gente corre o risco de ver mais do mesmo de um PT-PSDB no segundo turno, o que eu acho que nem seria muito bom para o país, porque, como já falei aqui no programa hoje ainda, você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas é absolutamente insano. É isso, Zé? É isso mesmo, é isso mesmo. Nós, Eduardo, falamos aqui sobre a impossibilidade desta renovação tão pregada e tão falada no início aí do processo de manifestações públicas e de reação da população. Os partidos se fecharam, né? Os partidos são, na verdade, são lojinhas, têm donos, né? São cartórios, se fecharam, e agora com essa novidade do controle do dinheiro de cada partido, a coisa ficou pior, e é exatamente isso. O dinheiro de cada partido político é dirigido para os deputados que têm mais chance de ser eleitos. E quem são eles? Os deputados que estão disputando a reeleição. Então é mais ou menos isso. Então não haverá a renovação prometida e esperada exatamente em virtude disso. Os conhecidos ganham. Zé, e o efeito estrutural disso é a desmoralização da democracia. Ninguém está percebendo que muitas vezes a velha história, para ser muito original, a árvore oculta a floresta. Isso ninguém disse, eu criei agora, é uma novidade e tal. A desmoralização é cada vez maior. Vamos ver, não é só ver o número da abstenção, brancos e nulos, que deve ficar em torno de 1/3, normalmente a soma desses três tal, né? Alguns lugares 35%, outros 30%, essa variação. Mas é o sistema político, as pessoas entendem que a democracia não serve para nada.
Quando as pessoas começam a entender dessa forma errônea, é evidente, mas que a democracia não serve para nada, quando a gente vê um caso de impeachment, como o caso de Dilma Rousseff, e ela volta ao Senado consagrada por milhões de votos, alguma coisa de errado com essa estrutura. Por outro lado, também, não há debate político, porque quem sai num processo de impeachment era o fim da luta. Politicamente teria terminado. Acabou. Ia para casa viver da aposentadoria. Lembra que a Cátia Abreu estava preocupada com a aposentadoria dela, tal. E pronto, acabou. Como é que é possível, é só num país degenerado politicamente, é que é possível uma presidente empechada da presidência voltar ao Senado, voltar consagrada a Brasília, ao Senado Federal. Isso é um absurdo. Então há um problema na estrutura. Aí que é a questão central. Há um problema estrutural. Essa democracia já deu o que tinha de dar. Não serve mais. Ou nós construímos uma outra que dê conta da complexidade de uma sociedade civil tão dinâmica como é a brasileira, mas tem uma elite política carcomida, corrupta. Então há uma fratura entre uma sociedade dinâmica, empreendedora, né, e uma elite política corrupta e que se autopreserva, né? Então essa contradição tem de ser resolvida. O que vai acontecer? Isso emperra a saída da crise econômica. Nós vamos ficar eternamente crescendo 1%, 0, menos 1, crescimento negativo, 2, positivo, 0, outra vez. A gente não sai. A gente está dando a volta à história do cachorro, para ser muito original, que ninguém disse, correndo atrás do rabo. É a mesma coisa. E o exemplo é Minas. O exemplo é o Paraná, com o Requião. O exemplo é Alagoas, com Renan Calheiros. O exemplo é São Paulo. São Paulo, que a gente tem a mania de falar que sempre os problemas são longe daqui. Com Eduardo Suplicy, o Paradão vai voltar ao Senado. Ele ficou 24 anos, não aprovou uma lei. Ele vai voltar. E aí vai fazer o quê? Né? É isso. Professor, lá em Alagoas tem uma grande novidade, né? O Fernando Collor de Mello é candidato e tirou o Renanzinho, o filho do Renan, de não ter candidato adversário. Agora, pelo menos, ele tem um adversário, né? Então, o povo de Alagoas pode escolher entre Renanzinho e o Collor, mas o Renanzão vai conseguir a reeleição. Agora, esse divórcio que você citou me preocupa. Eu me lembro do historiador Yuval Harari, do Sapiens, né? Escreveu Sapiens. Ele mostra que nós estamos, na verdade, num momento que não se para pensar, mas tudo é uma abstração. As coisas existem. O Congresso, a política, a democracia existem porque as pessoas acreditam. Se as pessoas deixam de acreditar, não pode existir, não pode continuar. E isso pode chegar a esse ponto, isso preocupa. Se as pessoas não acreditam na democracia e nos seus representantes, eles não representam. Claro. Só para a gente fechar, Eduardo. Não, eu estava conversando com um amigo meu no Rio de Janeiro esse fim de semana, aí a gente conheceu um cara ali, de repente viu que tinha um monte de gente em comum, e aí ele falou aquela velha frase, né? Pô, é impressionante como o mundo é pequeno. Eu falei, não é o mundo que é pequeno não, a renda que é concentrada, né? E no Brasil não é só a renda que é concentrada, o poder também é concentrado, um número muito pequeno de pessoas. Então o funil fica sem ter muito de onde tirar. Então, como a base é muito pequena das pessoas que conseguem chegar e pleitear algum espaço aí nos partidos ou no âmbito político, fica difícil você ter essa renovação. Tem que abrir o funil, tem que deixar mais gente chegar. E aí a gente está falando de não só concentração de renda tem que ser menor, mas a concentração de poder no país tem que ser um pouco menor também. Zé Maria, bom trabalho. Até mais tarde. Perfeito. Muito bom dia a todos.